crescimento do cinema nacional nas últimas décadas criou um novo mercado de trabalho para os artistas do audiovisual e criou também a necessidade da capacitação desses artistas. Com o domínio de determinadas técnicas e com as escolhas corretas, o curso Cineasta Indie vai ensinar a você que sempre quis ser um cineasta a realizar o seu projeto com baixo orçamento e com qualidade profissional, com qualidade adequada ao mercado. Em outras palavras, o aluno aprenderá a enxergar o seu trabalho como uma forma de lhe prover sustento e não apenas como uma expressão artística. Venha você também para o curso Cineasta Indie. Clique na descrição do vídeo e diga lá que foi o pessoal do Nerd na TV que mandou. E agora, galera, bora pro vídeo. É isso aí, galera. Este é o Nerd na TV, seu canal de cultura pop e entretenimento geek. E hoje nós vamos fazer um versus diferente, galera. Um versus que vai ser quase um vilões trocados, tá? Nós vamos pegar aí dois personagens. Um é um vilãozaço, o outro é um grande herói, tá? E são dois caras que eles estão muito próximo do nosso mundo real, gente. São dois caras que você pode esbarrar gente parecida com eles, assim, andando na rua, de vez em quando, tá? E de um lado nós temos um grande vilão. Ele é mau, foi 2 vezes campeão americano de karatê, junto com os seus conhecimentos militares aí e com o grande senso de liderança que ele desenvolveu quando esteve no exército. Ele treina os seus alunos de karatê para serem uma verdadeira gangue de rua. Mas ele é realmente muito duro no combate mano a mano, gente. Não dá para subestimar. Eu estou falando de John Kreese, o grande vilão de Karate Kid e Cobra Kai. E do outro lado nós temos ele, minha gente. Ele que saiu do nada, que era um cara pobre, era um cara que trabalhava como cobrador de um agiota e nas horas vagas praticava boxe porque era uma coisa que ele gostava, que ele amava e que fazia ele se sentir bem consigo mesmo. E de repente, por uma jogada do destino, o cara luta contra o campeão mundial e se torna o campeão mundial dos pesos pesados, é claro, gente. O garanhão italiano Rocky Balboa, gente. Vamos parar pra pensar assim, gente. Essa luta vai ser um pouco mais realista do que as outras que a gente costuma ver nos versos, né, dos canais nerds, né? E mesmo aquelas que a gente mostra, tudo. Por quê? Porque são dois seres humanos comuns, só que super treinados aí nas suas modalidades de artes marciais. Então vamos fazer o seguinte, galera. Como karatê e boxe são lutas diferentes, nós vamos imaginar o John Kreese e o Rocky Balboa lutando, adivinhem só, no regulamento que antes o UFC tinha, gente. Que era aquela luta que você e o seu adversário combinavam, faziam aí um acordo de cavalheiros do que ia valer e o que não ia valer. Chegava lá na hora, o pau cantava, tá? E aí, vamos conhecer aí o que cada um pode fazer com o outro numa luta, quais são as vantagens e desvantagens que cada um tem em relação ao outro, beleza? Começando com o John Kreese. O John Kreese, ele é um veterano de guerra, gente, tá? A gente sabe disso, né? John Kreese, ele é um faixa preta de karatê, altamente treinado e também possui vários conhecimentos, diversas outras artes marciais que ele agregou na época que ele foi boina verde, segundo o seu perfil fictício oficial, tá? E ele sabe aplicar isso de forma muito contundente, e tanto que foi 2 vezes campeão americano de karatê. Para você entender, gente, ó, entre os anos 60 e 70, os Estados Unidos eram uma potência do karatê, tá? Especial nos estilos Goju Ryu, Shotokan, né, que é o estilo que se parece bastante com o que é lutado no torneio de Karate Kid, tá? Os Estados Unidos era uma potência. Entre os anos 60 e 70, os campeões eram lendas do nível do Bobby Wall. O Bobby Wall, ele atuou do lado do Bruce Lee. Ele era o O'Hara e também era o Carl Miller, tá? Nos filmes Operação Dragão e Jogo da Morte, tá? Era um peso pesado do karatê duríssimo. Outro foi o Ed Parker, também amigo do Bruce Lee, tá? Lenda do karatê também. Ambos foram campeões americanos em algumas ocasiões. Nessa época também teve o John Lewis, grande campeão de karatê também. Teve o Jim Kelly, entendeu? Que também atuou em Operação Dragão. E sim, minha gente, entre anos 60 e 70, teve ele, Chuck Norris, gente, entendeu? E se o John Kreese foi campeão americano entre estes anos aí, a gente vai ter que assumir que ele tinha o nível desses caras, tá? A gente vai ter que assumir que ele é capaz de fazer frente a esses caras, sair na porrada com esses caras.
e talvez vencer, hein, gente? Não o Chuck Norris, tudo bem, Chuck Norris não, mas os outros sim. Então a gente tá falando de um cara que bate pesado, que aguenta apanhar e que, adivinhem só, não tem compaixão e que joga sujo se necessário. A gente sabe que o John Kreese tem essa filosofia. Sabemos também, em termos de feito, que o John Kreese só apanhou no Karate Kid, né? E agora também no Cobra Kai, se me perdoam um spoiler, tá? Apanhou do Sr. Miyagi 2 vezes, né? Teve dificuldade para lutar contra o Johnny, 2 confrontos que tiveram em Cobra Kai, né? Tudo bem que agora ele tá idoso, né? Mas na ficção o mestre costuma ser o mestre sempre, né? Acabou recebendo aí o golpe de toque de pressão aí do Daniel San, tá? Daniel LaRusso. Mas, assim, como este aqui vai ser um versus diferente, a gente está considerando também as citações, tá? Então, o nível do John Kreese no auge era este, tá, gente? Lembrando, logicamente, que dentro do universo Karate Kid, o Sr. Miyagi era praticamente um super-homem, né, gente? Vamos falar sério, né? Estamos falando aí de um cara muito duro naquilo que ele sabe fazer, tá? A gente sabe, a gente já viu o Johnny fazer isso, né? Quebrar tábua, quebrar tijolo com a cabeça, pode ter certeza que o John Kreese é capaz também. Com um único soco, ele foi capaz de estourar o vidro da lateral de um carro. Pode parecer fácil, mas não é não, gente. O vidro de carro é duro, tá? Não precisa ser a prova de bala, não. É duro. Tenta pra ver o que acontece com a tua mãozinha. Tanto que a do John Kreese se cortou toda, se arrebentou toda. Mais uma vez, né? Sabemos de tudo, do quanto o John Kreese não se importa com o regulamento. E agora vamos ao Rocky Balboa, tá? Os feitos dele são mais fáceis de se julgar porque a gente já viu ele em ação mais vezes, tá? E assim como o John Kreese, a gente assume que ele está no nível desses lutadores reais, a gente vai ter que assumir que o Rocky, né, o Rocky Balboa, ele tá no nível, entendeu? Ele é um cara que ele enfrentou o Apollo, que ele era o Muhammad Ali, né, era uma versão do Muhammad Ali, né? Ele enfrentou aí o Clubber, que é uma versão aí, lembra um pouco o Sonny Liston, lembra um pouco o Ark Moore, né? Enfrentou Ivan Drago, né, que é aí uma versão albina aí do George Foreman, né? Em uma briga de rua, o que significa que o Rocky também não tem problema algum de lutar sem regras, tá? Ele enfrentou o Tommy Gunn, que já era bem mais jovem que ele, que é uma versão do Mike Tyson, né? Muitas coisas, muitas citações da vida do Tommy Gunn lembram bastante as do Mike Tyson. E ele enfrentou Mason Dixon, isso quando o Rocky já estava idoso, tá? Já estava com a idade mais ou menos próxima que o personagem John Kreese está no momento, né? E ele enfrentou aí o Mason Dixon, que então era o campeão mundial, que nada mais é do que uma versão aí do Floyd Mayweather, tá? Vivendo um momento aí em que não há adversários para ele, tá? E ainda é preciso dizer que o Rocky Balboa já fez uma luta de vale tudo, minha gente. Ou aquela luta dele com o Thunder Lips, o maior dos homens, interpretado comicamente e maravilhosamente pelo grande Hulk Hogan, né? Lenda do telecat americano, da WWE, WWF, WCW, todos os Ws que se pode imaginar. Aquilo não deixa de ter sido aí uma luta de vale tudo, onde o Rocky Balboa mostrou que sabe aplicar muito bem um mata-leão. Então, não vamos pensando que o Rocky Balboa é leigo em outros aspectos não, gente, tá? E se o John Kreese tem aí a filosofia do acerte primeiro, acerte firme e sem compaixão, Rocky Balboa tem a seguinte filosofia: não importa o quão forte você bate, e sim o quão forte você consegue apanhar e continuar lutando. São duas filosofias incompatíveis, gente. Filosofias que vão bater de frente, que vão aparecer quando os dois estiverem se pegando no ringue. Rocky é capaz de quebrar costelas bovinas, tá? Foi mostrado isso tanto em Rocky 1 quanto em Rocky 6. Um soco do Rocky pode quebrar as costelas de um boi, tá, gente? Então a gente tá falando aí, então o bicho realmente vai pegar entre esses dois. E aí, como vai funcionar a luta desses dois, gente? Vamos tentar entender aqui, ó. Estamos assumindo que os dois atores, né, tanto o Martin Kove quanto o Sylvester Stallone têm a mesma idade, né? Inclusive já atuaram juntos no filme Rambo 2, né? Então estamos assumindo que o Rocky e o John Kreese têm aí a mesma idade, tá? Então eles vão se enfrentar no auge. Vamos imaginar aí que o Rocky já é um campeão, né? E que o John Kreese ainda é um campeão. Aí vamos partir do seguinte, gente. O Rocky Balboa, ele é um lutador profissional. Não há registros de que o John Kreese viveu, que a profissão dele era o karatê. Sabemos, logicamente, que ele, por ser um soldado profissional, ele, lógico, se mantinha em forma, praticava com frequência, né, arte marcial, tudo, mas existem outras coisas que o cara vai ter que praticar. Enquanto que o Rocky Balboa vivia praticamente só para isso, tá? A vida dele era dividida entre treino e família. Treino de luta, né? Treino de luta, bom dizer. O John Kreese ele vai ter que fazer treino de sobrevivência, tudo, coisas que não vão aparecer dentro do ringue.
Então aqui a gente vai ter que entender que isso pode fazer muita diferença em uma luta. Como a gente está falando de regras antigas que o UFC utilizava nas suas primeiras edições, quando os dois forem combinar as regras, é muito provável que o Rocky Balboa, o Boa Praça, né, vai sugerir que eles façam uma luta mais limpa possível, e é muito provável que o John Creasy aceite, para que depois, durante a luta, o John Creasy faça tudo aquilo que os dois não combinaram, já que as regras não são oficiais e que nenhum juiz vai impedir que ele faça isso, correto? Então aqui a gente vai ter cara que está muito acostumado a lutar sujo, a burlar as regras, e outro que burla as regras se burlarem as regras com ele. A gente viu isso na luta do Rocky com o Thunder Lips, onde o Rocky imaginou que a luta ia ser uma luta coreografada, né, meio que combinada como são as lutas da WWE, né? E o que aconteceu quando o Thunder Lips resolveu lutar pra valer, né? Lembramos o que aconteceu, né, gente? O Rocky empatou a luta, mas saiu com cara de vitorioso, correto? O boxe é uma luta que utiliza muito bem os punhos, né, os socos, os bloqueios de mão e as esquivas, tendo também um excelente jogo de pernas, tá? Como nenhuma outra luta, ele sabe conciliar as combinações de socos. O karatê não trabalha em lutas esportivas com socos na região do rosto, mas treina para fazer, né? A gente vai ter que assumir que o John Creasy treinou para fazer isso antes da luta. Trabalha uma grande variedade de chutes e em suas formas mais voltadas à defesa tem também um jogo de quedas e alguma coisa de jogo de chão e torções. O que significa que o Creasy, embora talvez ele não tenha a mesma desenvoltura na parte de mão que o Rocky, ele é muito mais versátil. Lembrando que o Rocky não é totalmente leigo. Ele sabe se defender, ele sabe lutar sujo também se necessário e sabe bater primeiro para não receber tanto volume de golpe que ele não conhece. Os dois batem muito pesado, tá? Só que aqui é o seguinte, quem absorve mais os golpes? Nós temos aí o John Creasy, né, que como eu já disse, né, em suas aparições no Karate Kid, tá? Ele perdeu bastante, né, ele foi derrotado mais vezes, né? E nós temos do outro lado um cara que é capaz de suportar um volume de golpe absurdo. Um cara que apanha, cai, levanta e continua até que o adversário se entrega de cansaço por tanto bater nele. Então a resistência é outro fator onde o Rocky leva muita vantagem em cima do John Creasy, tá? Quando a gente pega o currículo de cada um dos lutadores, isso, mais uma vez, gente, assumindo que o John Creasy tem enfrentado lutadores do nível que eu mencionei anteriormente, tá? A gente vai ver que os dois, né, enfrentaram pedreiras nas suas modalidades. Luta de karatê, gente, são várias no mesmo dia, tá? O boxe é uma na noite, mas assim, que pode chegar até 12 assaltos, 12 rounds, tá? Então uma coisa vai equivaler aí à outra, né? Então a durabilidade dos dois está mais ou menos dentro do parâmetro, assumindo que as lutas do Creasy tenha sido uma coisa mais de contato, tá? Mais sem tanta marcação de ponto e mais porradaria. E como funcionaria a filosofia de cada um dos dois quando isso fosse jogado dentro do cage junto com eles? Eu imagino o seguinte, gente. Não adianta acertar primeiro, porque o cara está acostumado a apanhar e levantar. Não adianta acertar firme com um cara que absorve tanta pancada. E ele não precisa da sua compaixão porque ele também não tem. Entendam aí, gente, a filosofia Cobra Kai, ela, lógico, contra um cara do calibre do Rocky, ela tem que ser desse jeito, tem que acertar primeiro, acertar firme e não ter compaixão. O problema é que o cara não desiste. O problema é que o cara não se importa em apanhar, o cara tá disposto àquilo. Há uma frase do Rocky, em Rocky 4, onde ele diz: pra me matar ele vai ter que parar na minha frente. E pra parar na minha frente vai ter que estar disposto a morrer. Será que o Creasy tá disposto a isso? Será que ele é tão aberto a isso quanto o Rocky? Será que ele tem essa disposição, assim como o Rocky tem, gente? É uma coisa que faz muita diferença numa luta direta. O que se pode imaginar de uma luta entre os dois é o Creasy tentando atacar com tudo que tem logo no início, o Rocky se fechando, absorvendo uma grande quantidade de golpes e provocando o Creasy, fazendo com que ele bata ainda mais, e mais pesado, e mais, e mais, e mais. Lembrando que aqui, no regulamento que a gente está utilizando, o Rocky poderia inclusive clinchar, amarrar a luta, fazer o cara cansar mais ainda. Se ele resolver utilizar o estilo que ele aprendeu com a Apollo em Rocky 3, que me parece o mais eficiente para esse combate, a coisa é pior ainda, porque o cara vai estar utilizando uma esquiva muito eficiente.
Rock já enfrentou um adversário que utilizava uma filosofia de combate muito semelhante à dos Cobra Kai, que era o Clubberland. Era um cara que batia primeiro, com muita iniciativa, muito explosivo, que não tinha compaixão e que batia muito pesado. Realmente, ele venceu o Rock na primeira, mas o Rock aprendeu a lição, porque não se entregou. E aí eu pergunto, o que o Chris tem pra dar depois dos primeiros minutos, atacando sem parar, quando ele vê que o Rock não caiu? Será que ele tem a capacidade de absorção para segurar no corpo aqueles socos que o Rock disparava lá, que já em idade avançada, acertavam o corpo do Mason Dixon e era mostrado que era como se ele estivesse socando a costela que ficava pendurada lá no açougue do Polly? Gente, tudo que eu posso dizer é que o vencedor desta luta só poderia ser o Garanhão italiano, gente. E olha, eu acho que é nocaute, tá? Acho muito difícil o John Kreese absorver o volume de golpe combinado com o peso da pancada que o Rock conseguia gerar num soco, sem contar que o Rock, ele era capaz de trocar de base no meio da luta. Começar como destro e mudar para canhoto. Isso confunde muito, gente. O Kreese, a menos que ele fugisse muito das regras, tá? E que ele conseguisse pegar o Rock de uma forma que ele não conseguisse voltar, ia ser muito difícil para ele vencer, gente. Não creio que nenhum dos dois fosse tentar levar essa luta pro chão. E ainda que o Kreese pudesse utilizar os chutes aí para manter o Rock à distância, eu acho que a esquiva do Rock poderia fazer muita diferença nesse sentido. Galera, concordaram com o resultado da luta? Não concordaram? O que acharam? Comentem aí. Não deixem de se inscrever, galera. Vamos dar relevância ao Nerd na TV pra gente poder estar realizando cada vez melhores conteúdos pra vocês, beleza, galera? Então, um forte abraço, valeu! Só quero dizer uma coisa. A minha esposa que tá em casa. Olha aqui, Adrian! Eu consegui! Eu te amo. Eu te amo. Muito bom! É isso mesmo!